Fala, meus amigos, professor Adilson aqui, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente está dando início aos nossos estudos aí referentes ao continente americano. Só que antes da gente tratar o continente americano em si, né, é sempre importante a gente entender que o continente americano ele já existia antes do descobrimento. Existiam aqui o que a gente chama hoje de populações pré-colombianas, né, que eram populações que já estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. E vamos entender primeiro como que elas chegaram aqui. Segundo estudos, há mais de 10 mil anos atrás, populações já estavam se estabelecendo aqui no continente americano. Alguns estudos arqueológicos, né, encontraram evidências de povos que aqui habitavam, o continente como um todo, né, há mais de 10 mil anos. Segundo esses cientistas, esses historiadores, essas pessoas teriam vindo lá do continente asiático, do continente africano, daquelas áreas, até aqui andando, através do que a gente chama de Estreito de Bering. Tem esse mapinha aí, né? Você pode ver lá que a população ela teria saído ali da área do Oriente Médio, da África, e se espalhado pelo globo, caminhando. A gente tem que entender que a população ela era nômade. Ela não conhecia agricultura ainda. Então ela tinha que buscar, né, em outros lugares os seus alimentos, a sua caça. E também buscar segurança. Então eles teriam vindo caminhando através desse estreito, que provavelmente estaria congelado, né, já que está lá na parte mais extrema do nosso continente, do nosso planeta. Então, durante um período de glaciação, eles teriam atravessado isso andando. Outra teoria diz que eles teriam vindo de áreas da Oceania para cá, navegando através do Oceano Pacífico em pequenas embarcações. São as duas teorias mais aceitas para a chegada das populações até aqui o continente americano. E a gente entende que eles chegaram, porque eles eram nômades, né? Então, há cerca de 7 mil anos atrás, né, que ocorreu o chamado período neolítico, que é o período que a gente chama de sedentarização do homem. É onde o homem ele aprende a cultivar a terra e a adestrar os animais. Então ele para de ter que ficar se deslocando de um lugar para outro em busca de recursos. Beleza? Cristóvão Colombo, né, que é tido como descobridor da América, que encontrou aqui o nosso continente aqui em 1492. Ele era um explorador italiano trabalhando para a coroa espanhola e teria chego aqui através de rotas, né? Ele chegou, essas são uma mapinha que traz a imagem das rotas que ele teria feito nas suas viagens até o continente americano. Beleza? Quando a gente trata dos povos pré-colombianos, a gente tem os incas, os maias e os astecas, os mais famosos, né, que eles se destacam. O Império Inca foi um estado-nação que existiu na América do Sul há cerca de 1.200 anos, até a invasão dos conquistadores espanhóis. Até os espanhóis chegarem aqui para conquistar o Império Inca, ele meio que ainda sobrevivia, existia. E ele teria acabado exatamente por causa dessa invasão espanhola. Hoje, o resíduo mais famoso, né, do Império Inca são as ruínas de Machu Picchu, que fica lá no alto da Cordilheira dos Andes, na parte andina do Peru. E hoje é um dos destinos mais famosos aí da América do Sul, as ruínas da cidade perdida de Machu Picchu, os resíduos aí históricos e arqueológicos da nação dos Incas. Outra população muito conhecida também eram os maias. Eles foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, atualmente México. Sendo que, diferente deles, eles teriam acabado, seu império teria acabado antes do colonizador europeu chegar aqui. Cerca de 900 anos depois de Cristo, o Império Maia, apesar de eles terem muitos avanços, né, eles eram excelentes matemáticos e engenheiros também, o Império Maia acabou. Não se sabe exatamente o porquê, se foi por causa de doenças, por causa de conflitos, não se tem a explicação exata do porquê o Império Maia acabou. Existem uma série de fatores que podem ter levado eles ao fim, beleza? E os astecas também, que são uma população pré-colombiana tradicionalmente estudada, né? Que foi um povo que viveu ali no que hoje também é o México. A cidade mais famosa deles era Tenochtitlan, eu não sei se eu estou falando isso certo, Tenochtitlan, que atualmente é onde se localiza a cidade do México. E inclusive existe
uns resíduos arqueológicos lá no meio próximo ali ao centro da cidade, que eles estudam sobre a existência dos astecas naquela região. Isso aí é uma imagem desse lugar, beleza? Os incas, os maias e os astecas são os povos tradicionais que a gente estuda aí, né, por causa dos seus avanços científicos, matemáticos, medicina. Eles eram muito avançados, muito mais avançados em algumas áreas até do que o europeu, quando o europeu veio para cá e colonizou, né, conquistou, destruiu, matou, roubou, fez as suas ações aqui sobre o continente americano, acabando com essas populações. Só que muitas vezes a gente negligencia, vou dar só o exemplo só do Brasil, porque no Brasil existiam grandes nações indígenas, né? A gente chama de indígena, mas indígena foi o nome dado pelo europeu. Populações nativas aqui no território brasileiro, que são muitas vezes negligenciadas quando a gente fala aí dos povos pré-colombianos, porque tecnicamente eles já estavam aqui também. E os indígenas, os nativos aqui do território brasileiro, eles eram um grande contingente. Entre os povos mais famosos, né, você tem o Tupi, o Macro-Jê, o Aruac e o Caribe. Todas essas populações elas foram praticamente dizimadas com a chegada do colonizador europeu. Mas a gente tem ainda hoje, né, algumas áreas de reservas indígenas onde eles tentam sobreviver aí aos trancos e barrancos. Mas quando a gente trata das populações que existiam no continente, a gente nunca pode negligenciar a existência de populações aqui no território brasileiro. Não só no território brasileiro, mas como a gente está tendo uma aula de geografia aqui no Brasil, eu acho importante a gente sempre lembrar que as populações nativas do território brasileiro estavam aí quando o europeu chegou e continuam aí ainda hoje, apesar de ter a sua cultura muito mudada devido aí à interferência do homem branco. Isso aí, galera. Esse foi o início do nosso conteúdo sobre o continente americano. Acho importante a gente começar do começo, né, de quem estava aqui antes, até a nossa próxima aula. Um forte abraço.